Harmonia, saúde e prosperidade para todos. No presente vídeo, vamos abordar a questão da mudança de residência pelos trânsitos astrológicos. Será possível compreender como o céu se espelha na vida pessoal, indicando possibilidades de mudança de lar, bem como correlação com o tema da geopolítica, neste caso, afetando lideranças de países. Mostraremos casos práticos e interessantes. Inicialmente, apresentamos alguns dos mapas com os quais tenho lidado na minha jornada astrológica dentro da temática em tela. Aproveito o ensejo e já digo que os fatores frequentemente associados à mudança de lar são estes, afetados por trânsitos de astros lentos, sobretudo, embora planetas rápidos possam contribuir. Planetas transitando pela casa 4, formando aspectos. O regente da casa 4 afetado por trânsitos. Astros natais na casa 4 afetados por trânsitos. Fundo do céu afetado por trânsito. O ascendente passando por trânsito. E o nó do norte afetado por trânsito. Vocês devem ter percebido que muito falei sobre o quarto setor de uma carta natal. E isto é porque esta casa é associada, dentre outros assuntos, ao lar físico do nativo. Bem, vamos de fato aos mapas através desta tabela, apontando os fatores mais frequentes com ativação por trânsitos astrológicos de astros lentos, ou seja, de uma influência simbólica mais duradoura. Os mapas destacados em amarelo vou detalhar na sequência. Mas, por ora, observem que o fundo do céu, a cúspide da casa 4, foi o fator mais afetado por trânsitos dentre esta amostra, que inclui 14 cartas natais. Isto ocorreu em 9 oportunidades. O segundo fator em frequência foi o nó do norte afetado por trânsito. E lembremos que este ponto matemático representa a direção de vida do nativo, ou seja, se ele está mudando de residência, não raras vezes é porque sua vida como um todo deu algum tipo de guinada. Este fator aconteceu 8 vezes na amostra em tela. Em terceiro lugar, aparece o fator regente da casa 4 afetado por trânsito, na realidade empatado com o anterior, com também 8 ocorrências. Além disso, é importante destacar que, considerando o número de fatores ativados num mapa, representando uma mudança de lar, de fato, pelo menos devem acontecer, ao mesmo tempo, 2 fatores. Isto é o mínimo que tenho observado ao longo do meu tempo de experiência com o tema. Em acréscimo, ressalto que os fatores apontados não obrigatoriamente significam uma mudança de residência, mas se a pessoa em tela está mudando de lar, esses fatores precisam estar ocorrendo sobre a carta natal em alguma medida. Em outras palavras, ninguém muda de casa sem pelo menos 2 tipos de trânsito apontados neste estudo. Todavia, alguém poderia perguntar de antemão o seguinte: não mudei de residência, mas tinha muitos trânsitos afetando minha casa 4. E isto, o que significa? Bem, não é difícil responder, porque é só observar outros temas associados ao quarto setor de uma carta natal. Família e raízes psicológicas, por exemplo. Assim, vários trânsitos envolvendo uma casa 4, neste caso, poderia significar problemas familiares num contexto de trânsitos tensos. Agora, vamos a exemplos mais detalhados de mudança de residência, conforme prometido há minutos atrás. Esse é o mapa e os trânsitos para a Fabiola, quando mudou-se para Nova Friburgo, em junho de 2008, para fazer sua faculdade. Notemos que apenas 2 fatores estavam envolvidos na sua mudança:
planetas transitando pela sua casa 4 e formando aspectos, bem como astros natais na casa 4 sendo afetados por trânsitos. Entretanto, nesses dois fatores havia um total de 5 aspectos ativados. Plutão estava conjunto a Urano natal, casa 4, indicando uma modificação profunda em sua vida com essa mudança de residência. Seria a primeira vez que ela viveria longe da sua família. Urano quadraturava a Saturno e Urano natais, casa 4, reforçando traços de renovação e alterações na sua jornada de forma desafiadora em face de sua inexperiência em viver só. Netuno, por sua vez, fazia sextil a Saturno e Urano natais, casa 4, representando, por exemplo, o sonho com um futuro melhor pela realização de um curso superior. Em seguida, vejamos os trânsitos para o mapa de Tânia, em novembro de 2004, quando havia se divorciado e mudado para uma nova casa. Havia 3 fatores envolvidos, com 3 aspectos no total. O primeiro destacado era Saturno em sextil ao ascendente, ou seja, a concretização de seu desejo pessoal e iniciativa de viver de maneira independente. Plutão estava conjunto ao nó do norte, que é um ponto de destino, configurando-se numa transformação profunda e irreversível na sua direção de vida. Netuno se mostrava oposto a Júpiter, que é o planeta regente do fundo do céu, cúspide da casa 4, indicando o desafio de estar num novo lar, recomeçando sua jornada. Então, chegamos ao terceiro exemplo de detalhamento, que é o caso de Edila, que em março de 2008 mudou-se após o casamento. 4 fatores estavam envolvidos no seu movimento, com 9 aspectos ativados no total. Marte natal, regente tradicional de sua casa 4, recebia trígonos de Plutão e Saturno, indicando fluidez de transformação, bem como materialização do seu desejo com a mudança de lar após seu casamento. Mas, se olharmos para o regente moderno de sua casa 4, Plutão natal, percebe-se que ele recebia uma quadratura de Plutão, que transitava pela sua casa 5, representando desafios com toda a mudança irreversível em sua vida, no caso, financeiro também. Netuno natal, casa 4, recebia a quadratura de Saturno, que transitava pela casa 1, representando, por exemplo, as dificuldades de adaptação ao novo estilo de vida e à sua nova residência, cuja obra não estava completamente pronta. Outro planeta natal na casa 4, Mercúrio, recebia a quadratura de Netuno, mas um trígono de Urano, denotando situações de dificuldade por um lado, mas uma criatividade para encontrar soluções. O fundo do céu passava por uma quadratura de Netuno, este pela casa 7, revelando que seu marido tinha obstáculos com a situação nova, por exemplo. E o nó do norte passava por uma conjunção com Plutão, transformação profunda da direção de vida, assim como recebia um trígono de Saturno pela casa 1, representando concretização de seu propósito numa nova trilha de vida. Neste momento, vamos a uma breve amostra de mapas de políticos com trânsitos quanto à mudança de residência em função do processo eleitoral. Aí está uma tabela sintética com os mesmos fatores antes estudados. Nota-se que o principal fator foi o regente da casa 4 afetado por trânsito, sendo 100% de ocorrência nesta amostra quando o político venceu ou perdeu as eleições e foi obrigado a mudar de residência. Estão em amarelo o mapa de Fernando Collor de Mello, eleito presidente do Brasil e tendo mudado para a Casa da Dinda, por sua preferência, bem como o mapa relativo à primeira eleição de Trump, ambos sendo detalhados mais à frente. Outros 2 fatores se destacaram igualmente: o ascendente afetado por trânsito e o nó do norte afetado por trânsito,
com 4 ocorrências cada um. Então, vamos aos exemplos com maior detalhamento de cartas natais de presidentes que tiveram que mudar de lar devido às suas eleições. No caso de Collor, após sair vitorioso na primeira eleição democrática pós-período autoritário militar, se mudou para a casa da Dinda em 15 de março de 1990. Haviam 4 fatores envolvidos na sua mudança de lar, com 9 aspectos ativos. Quirón estava conjunto ao ascendente enquanto Urano e Netuno se opunham a este importante ponto da carta natal, denotando fragilidade. Saturno fazia quadratura ao fundo do céu, prenunciando que a sua estadia naquela residência oficial não seria das melhores. Lembremos que Collor passou por um impeachment. O regente do fundo do céu, Vênus, recebia trígono de Plutão, bem como um sextil de Plutão. Plutão, atravessando a casa 4, fazia trígono ao ascendente, indicando-lhe poder, mas estava em quadratura a Plutão e Sol natais, representando um teste profundo e drástico, aos quais ele não resistiria. A mudança para a casa da Dinda aconteceu, mas foi interrompida a sua estadia naquela residência oficial. Vejamos agora o mapa e trânsitos de Donald Trump na sua eleição presidencial pela primeira vez em 8 de novembro de 2016. 5 fatores indicavam fortemente que ele mudaria de lar, com 9 aspectos correspondentes. Saturno passava pela casa 4, opondo-se a Urano natal, prometendo turbulências, mas havia sextis a Quirón e Júpiter natais. Quirón ocorria numa quadratura em T, aos nodos, e a Lua natal, casa 4, mas em trígono ao fundo do céu. Urano transitava em sextil ao nó do norte e em trígono à Lua natal, casa 4. Por sua vez, Júpiter fazia sextil a Plutão natal, que é o regente moderno da casa 4. Em outras palavras, uma mesclagem complexa de trânsitos, bons e negativos, que espelharam bem a sua permanência na Casa Branca, até que fosse derrotado na eleição seguinte. Finalizando este artigo, saliento que uma mudança de residência sempre estará expressa por trânsitos, dentre os fatores apontados neste vídeo. Não importa se os aspectos são positivos ou tensos, ou ambos num evento de mudança, porque o processo de saída de um lar para outro envolve todo o tipo de questão, desde boas perspectivas e facilidades até dificuldades de adaptação, por exemplo. Foi possível notar que os fatores aqui expressos atingem desde a pessoa comum até líderes mundiais. E neste último caso, será importante ao astrólogo que deseja investigar quem vencerá uma eleição deste porte, que avalie bem os candidatos quanto aos seus trânsitos. Aqueles que não tiverem evidências de mudança de lar não têm como ganhar uma eleição, porque o pressuposto é que o novo presidente de um país irá para a residência oficial respectiva. Paro por aqui e deixo um abraço a todos.